Eu sei. Salve, amigos! Mais um podcast do Talk Hugo. Antes de mostrar o nosso convidado, a gente tem que falar do patrocinador. Ah, lógico, as pessoas que apoiam o nosso podcast. Tá aqui é o Grau Técnico. Você sabe o que é o Grau Técnico? Você sabia que o curso técnico hoje é o futuro desse país? Não sabia, não? Fica sabendo, então, agora. São mais de 30 cursos. Aí eu tenho uma promoção exclusiva para você que assiste o Talk Hugo, esse podcast. Você vai lá agora no cadastro, no site pensenofuturo.com, tá? pensenofuturo.com. Vai lá no cadastro, arrasta e você vai ver cupom de desconto. Aí você digita Hugo10, porque você tem que digitar Hugo10 para ter 50% de desconto nas matrículas. Você vai ter todo o material didático grátis no Grau Técnico. São mais de 30 cursos para você. O que está bombando é o técnico em enfermagem, radiologia também. Então vai lá, laboratórios maravilhosos de última geração, cursos especiais, etc. e tal. Acessa pensenofuturo.com e quer ser o patrocinador do programa. Ajuda esse podcast independente. Precisamos pagar o nosso Henrique, precisamos pagar o Léo, as pessoas que trabalham, dão duro nesse podcast, a cara dele. Aí você tá aqui o telefone, você liga para esse telefone, fala com o nosso departamento comercial. Aí a gente vai colocar a sua publicidade aqui no nosso podcast. Falado, vamos embora. Frederico Menezes, prazer ter aqui contigo. Rapaz, que prazeraço. Esse homem, quando chegou aqui, tu sentiu alguma coisa, Henrique? Sentiu uma paz? Total? Palestrante, escritor, espírita. Que mais, Frederico? Bom, a gente faz um trabalho de mediunidade também, né? E sou publicitário como profissão. Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em assessoria de comunicação de prefeituras, de empresas também. E atualmente eu estou como freelancer na área de consultoria de marketing, recursos humanos. Já podemos contratar o Frederico para vender a nossa, Estamos à disposição. O nosso podcast. Gostou do estúdio aqui, Frederico? Bacana, gostei. Aconchegante, né? Aconchegante, né? E respira cultura, isso é a coisa mais importante. Deixa eu explicar, eu te falei já antes de começar, mas eu gosto sempre de falar quando a gente está no podcast. Aqui é de Flávio Barra, o nosso Flávio Barra, jornalista. A outra, essa grafitagem aqui é do Shell Osmo, que é um grande grafiteiro do Pina, aqui do bairro do Pina. São dois artistas maravilhosos que estão aqui prestigiando o nosso podcast. Né? Fantástico, né? Ótimo. Tem que fazer isso mesmo. Tem que dar trazer valor, esse pessoal, essa seiva, essa raiz daqui, né? Que é pernambucano? Sou pernambucano, da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Você é da... A terra de Pinzon. Pinzon, a terra de Giovanni Santoro, Giovanni Santoro, foi meu aluno, por sinal. Eu ensinava lá no colégio. Giovanni foi meu aluno, hoje é da Polícia Federal. Giovanni Santoro, assessor de comunicação da Polícia Federal. Ô, Frederico, eu não sei, você está falando, eu sou um leigo, por isso que eu quero, né? Como é que começou tudo isso na tua vida? Essa coisa espiritual. Foi assistindo filme, como eu assisto o do Chico Xavier, foi lendo Kardec. Não. Olha, Hugo, eu tinha 8 anos de idade, sempre tive uma concepção, uma presença de Deus. Eu sabia que Deus existia com 8 anos de idade. E eu ficava muito sozinho brincando no quintal, que a casa do meu pai era um verdadeiro sítio dentro da cidade do Cabo. E às vezes eu ficava pensando assim, só tinha um problema, eu não entendia como é que Deus, que era amor, para mim eu não tinha nenhuma dúvida disso, ele teria feito o inferno. Então esse era um conflito com 8 anos de idade que eu tinha. Eu achava que o inferno seria incompatível com Deus. Né? E principalmente porque ele tinha enviado o Cristo para ensinar a gente a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E no entanto, como é que ele, que era a força do universo, não perdoaria e condenaria você sofrer no lugar para sempre? Eu tinha aula de moral cristã da Igreja Católica no colégio que eu estudava, com 8 para 9 anos de idade, e ficava assustado, porque a professora, muito bem intencionada, creio eu, só falava sobre o inferno.
que era pra gente obedecer aos pais. E ela dizia que se não obedecesse, a gente ficar dentro de um tacho de cobre queimando para sempre. E eu ficava imaginando o tacho de cobre. Depois ela dizia que tinha uma tampa e dava falta de ar, porque você, além de estar queimando para sempre, ainda ficava queimando no tacho. E para quem tem claustrofobia, era horrível. Era maravilhoso. Então nós, os alunos, a gente ficava assustado com ela quando cruzava com ela no corredor da escola, porque para ela dar tanto detalhe, ela devia ter vindo de lá, do inferno, né? Eu ficava, cabeça infantil era fantástico. Aí com 12 anos de idade, meu pai, meu irmão mais velho e uns amigos estavam fundando o Centro Espírita lá no Cabo, em 1971. Era o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Você já tinha quantos anos? 71? Eu tinha 12 anos. 12 anos. E aí o meu pai, eu nasci em 16 de novembro de 59, e meu irmão mais velho me deu o primeiro livro espírita para ler, que foi Nosso Lar. Eu comecei por onde não se deve começar. E quando eu li Nosso Lar, algo dentro de mim assim, eu vibrei. Eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. Nas minhas infantis conjecturas filosóficas. E a partir daí eu comecei a ler as obras de Allan Kardec. Foi mais pela curiosidade intelectual, fui lendo bastante a respeito. Toda a minha adolescência e juventude eu li bastante. Como se eu estivesse me preparando para o que eu queria fazer a partir dos 19 anos de idade. Foi quando eu comecei a fazer palestras. Mas aos 12, tu não tinha consciência de... Não. Você sentia o quê? Eu sentia presenças espirituais. Por exemplo, eu estava no meu quarto, eu não via. Eu sentia que tinha gente ali dentro do meu quarto. Eu sentia arrepios, que Allan Kardec chama de sensitividade. Que é quando você se arrepia, você sente um peso nos ombros, você sente como uma mão estivesse em você. Sei. Retirando os casos de ilusão, né? Mas existem fatos concretos sobre isso. E eu sentia, às vezes eu chegava no local, tinha 2, 3 pessoas e eu percebi o lugar como superlotado. Sentia perfumes, era uma coisa até subjetiva, mas era uma coisa muito palpável para mim. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, às vezes eu estava lendo, Hugo, e eu percebi como se tivesse alguém junto de mim lendo também. Era uma coisa muito forte isso aí, muito intuitivo. Foi quando, a partir dos 21 anos, a minha faculdade mediúnica, eu já estava na instituição, o Ismael Gomes Braga. E aí eu comecei a eu tive as minhas primeiras experiências, de mediunidade ostensiva. Minha mãe eu tinha 20 anos, ela estava falecendo lá no hospital, ela estava em coma. E de madrugada era o meu momento de estar com ela. E aí eu tive minha primeira visão mediúnica. Eu nunca tinha visto espírito algum. E eu estava lendo uma obra espírita, ela estava lá, e eu percebi um movimento do lado dela, da parede. Aí eu olhei e eu vi 2 figuras muito altas, mas belíssimas, entrando. Eu me arrepiei, fiquei com medo, tirei o olho e fiquei tremendo, paralisado. Né? Eu nunca tinha tido essa experiência. E depois, assim, alguma coisa disse que eu olhasse. E eu olhei pelo cantinho e vi que um deles se debruçava sobre ela. E o outro que estava acompanhando olhava na minha direção e sorria. Ele sabia que eu estava vendo. Caramba. E de repente eu perdi aquele medo. Não sei, pelo fato de ser minha mãe que estava ali. Aí eu encarei, olhei. E vi quando um deles saiu com ela nos braços. A figura dela. Ficou o corpo cadaverizado. Sei. E eu os vi saindo. Eu me emocionei tanto porque ele saía com a minha mãe com um carinho, como eu gostaria de estar fazendo naquele momento. O que eu posso dizer? Que são anjos. Alguns chamam de anjos, né? Você Eles não tinham asas, de... mas chamam de espírito protetor, Sei. Guia espiritual. Provavelmente eram guias dela, de minha mãe. Todos nós temos esses anjos da guarda. Frederico, eu esperei esse momento. Eu nunca comentei isso com quase ninguém na minha vida. Sim. Eu vou te contar uma história aqui rapidinho. Eu tinha medo de viajar de avião. Numa época assim, eu sou de Belém do Pará. Eu saí de carro daqui de Belém do Pará, uma Belina, eu esqueço até hoje. Parei em Imperatriz, no Maranhão, 2 horas da manhã. Sim. Já quase perto da divisa do Pará, cansado, 2 horas da manhã. E lá eu vi churrascaria rodízio. Aí eu disse, puxa vida, churrascaria rodízio, é do jeito que eu quero. 2 horas da manhã isso. Parei no posto, cansado. Quando eu sentei, Frederico,
eu pedi um rodízio. Olha, eu quero um rodízio. O rodízio que em estrada só vem num espeto, né? Não é aquele rodízio vem num espeto. Aí você tem lá frango, calabresa, etc e tal. O garçom disse para mim, e o seu amigo do lado vai querer o quê? E eu pensando, Frederico, pouca gente sabe. Olha como olha aqui, tá vendo aqui? Pouca gente sabe disso. Eu não gosto de contar isso, mas aí eu disse, traga 2 rodízios, brincando com ele. Ele trouxe 2 espetos. 2 espetos. Eu digo, esse cara quer brincar com a minha cara, né? Mas como eu estava com fome, eu comi 1,5, tudo bem. Paguei 2 rodízios. Entrei na minha Belina. Frederico, entrei na minha Belina. Eu vi não sei como eu vou chamar, um anjo. Eu vi nitidamente ele dizendo, vai tranquilo, estás comigo, estás com Deus. Nunca aconteceu um acidente na estrada comigo. É mediunidade o garçom? Sim, provavelmente o garçom tem sensibilidade mediúnica, talvez nem ele saiba. Né? E para ele estava vendo uma pessoa do seu lado mesmo, um ser encarnado, vamos dizer assim, de carne e osso. Quando na verdade eu conheço um caso também muito semelhante. Isso aconteceu em Brasília, quando um padre, que ele até era chamado de padre espírita, porque ele tinha mediunidade e às vezes a entidade espiritual incorporava nele, ele fazia o sermão dele mediunizado. E no começo ele não aceitava muito, ele já faleceu. E diz que uma das experiências iniciais com ele subiu no ônibus e o cobrador disse, e o seu amigo não vai pagar, não vai passar não? Ele disse, que amigo? Outro padre que está com o senhor. Caraca. E ele disse, já sei quem é. Era Fabiano de Cristo, que era a entidade espiritual que o acompanhava. Então, muita gente tem sensibilidade mediúnica, mas ou nunca se interessou, ou tem completo desconhecimento, tem medo também. Mas muita gente apresenta essa sensibilidade mediúnica. Mas por que eu só senti a presença dele dentro do carro e não ao meu lado no restaurante? Talvez o que aconteceu, que isso foi, você falou dentro do carro quando você já saiu do restaurante. Olha, provavelmente 2 fatores aí podem explicar o fato. Pode ser um fator imaginação, já que você foi estimulado pelo que o garçom tinha dito. Isso deixou você. Assustei. E o outro fator é que o fato dele ter falado com naturalidade, pode ter aberto o seu canal de percepção, que você não estava aberto a isso. De repente, porque esse canal ele pode ser aberto por fatores, tipo assim, febre, crise emocional. Calafrios. Não, crise emocional. Você está num momento difícil da vida, de uma grande perda. Isso pode abrir os canais de sua sensibilidade psíquica. Porque nós somos muito mais do que esse emaranhado de ossos, pele, nervos. Eu posso dizer para você que não teve nada de cansaço. Nada, você estava cansado da viagem, isso mira. Não foi. Isso eu tenho certeza. Eu acho que a fala do garçom deve ter facilitado a abertura da sua sensibilidade. E tem outra também, eu tenho um amigo meu, Jairo, ele foi conhecer o Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu gosto de falar essas coisas. Ele disse, Hugo, eu conheci o Maracanã de cabo a rabo. Nunca tinha ido no Maracanã, nunca tinha ido no Maracanã. Que explicação é essa? Como é que ele sabia tudo, onde eram os vestiários, onde era tudo? Aí ele foi e disseram, olha, você já deve ter sido um grande narrador de futebol. Existe isso. Veja só, aí é o fator reencarnação. Olha, é isso que existem 2 coisas diferentes. Veja só, Hugo, a pessoa pode ter uma impressão e até descrever um lugar que ele nunca foi. Por exemplo, vamos supor que eu viaje para Estocolmo, lá na Suécia, e de repente digo, olha, depois daquela rua tem uma coisa assim, assim, assim. Então noutra vida você viveu na Suécia. Não significa exatamente isso. Existem casos que são de reencarnação? Existem. Você já viveu em tal lugar e você chega lá e de repente sua memória profunda faz você descrever tudo. Outra explicação, que também não deixa de ser real, é que quando nós dormimos, todos os dias, todas as noites, a gente exercita para a morte. Nossa Senhora. Isso é interessante, né? Com calma, Frederico. Todas as noites... Frederico, até beber água. Beba. Todas as noites a gente faz um exercício de morte, rapaz. Qual a diferença? Eu vou explicar. A morte, na concepção espírita, é quando
acontece a cessação do fluido vital, qualquer motivo que seja, o corpo fica cadaverizado e você sai desse corpo, você não vai utilizá-lo mais. Então tem um laço fluídico que junta o perispírito, que é o corpo espiritual nosso, ao corpo físico. Na morte aquilo se rompe e você não pode mais voltar àquele corpo. Isso é a morte. Durante o sono físico, o que é que acontece? A gente também sai do corpo, com a diferença que nós ficamos ligados por aquilo que chamamos cordão de prata, ou que seria uma extensão do nosso corpo espiritual que nos mantém vinculado ao corpo físico. É por isso que durante o sono físico você pode reencontrar pessoas queridas que já estão no mundo espiritual. Você pode ir a determinados lugares. Aí vai entrar outra explicação de que você descreveu um lugar que você nunca foi. É que você pode ter ido antes da sua viagem, você pode, fora do corpo, ter ido ao local, ter circulado no local, e traz isso na memória profunda ou no inconsciente. Quando você retorna ao lugar, aí você tem o insight, você tem o toquezinho diferente, mas já estive aqui, né? Que não sabe explicar. Então pode ser reencarnação, mas também pode ser projeção astral. Isso que você está falando aqui agora, Frederico, foi, não sei se você conhece o Maciel Júnior, da Rádio Jornal, comentarista. Sim. Ele passou 12 dias entubado, sedado, e ele, aí onde você está, ele contou essa história parecida, que eu perguntei para ele aqui no nosso bate-papo. Ele disse, cara, o que tu sentia assim, tu entubado? Ele disse, Hugo, eu andava pelo Recife e tinha uma senhora que dizia, foi no Poço da Panela, não foi? E no Poço da Panela tinha uma senhora que dizia, não, vai embora, que não é tua hora, vai embora. Vai. É. Ele disse, inclusive vai estar no livro dele, e ele não é espírita. Certo. Aí tá batendo tudo que você está falando. Tem um fenômeno estudado por vários cientistas no mundo inteiro, chamado EQM, que é fenômeno de quase morte, experiência de quase morte. São pessoas que são dadas como mortas, por exemplo, no hospital. Há uma parada cardíaca, passa 20 minutos, olha, não tem condições, não tem oxigênio no cérebro, é dado como morto. De repente o cara volta. E quando volta, essas pessoas descrevem que se viu fora do corpo, descreve o que estavam fazendo, o que os médicos estavam conversando, o que viu na outra sala. Ele falou isso. Né? Então, é o mesmo fenômeno de quando a gente dorme. Então, nós somos espíritos, numa experiência temporária na matéria. Nós não somos uma matéria que parece ter um espírito, não. A gente é espírito, uma experiência transitória no corpo. Caramba. Essa é uma visão diferenciada. Então, quando você começa a se aperceber como espírito, né, numa experiência temporária num corpo físico, porque infelizmente nossa humanidade se identifica muito com isso aqui. Então todos os nossos valores quase sempre passam pela coisa imediata do corpo físico, as sensações, as paixões, tudo, né? E a gente está aqui para aprender. Nosso objetivo está aqui na Terra é para aprender, é para crescer espiritualmente, construir essas pontes, desenvolver generosidade, compaixão, né? E aí você associa um monte de coisa, por exemplo, saúde. Todo mundo quer ter saúde, mas o que é ter saúde? Né? Todo mundo quer ter saúde e vive doente. Né? Qual o motivo? Aí quando a gente começa a aprender que quando você tem mágoa, ressentimento, você produz mais, você desenvolve mais bursite, reumatismo, artrite reumatoide, lúpus, né? Já ao contrário, pesquisa científica mostra que quando você tem generosidade, compaixão, você produz mais imunoglobulina A, linfócito T, ou seja, defesa do corpo. Então, para ter mais saúde, entre em harmonia interior, entre em atitude positiva diante da vida. É isso que a gente está aprendendo aqui. Frederico, nós acreditamos num Deus só. Sim. Acreditamos no nosso Jesus Cristo. Compactuamos com a mesma ideia. Então, qual é a contradição entre o espírita e a Igreja Católica? É só pela reencarnação? É só isso que eu vejo, o grande entrave. Só isso, porque o Deus é o nosso, é o mesmo da Igreja Católica, da Universal, é o mesmo Jesus, da Anglicana, da Episcopal. Isso. A única coisa que choca é a reencarnação. Hugo. Sem dúvida a reencarnação é um dos empecilhos. Dois. Talvez o principal. Né? O outro talvez seja a questão de, por exemplo, os mortos voltarem para atuar através de pessoas. Que, né, tem igrejas que não aceitam. Né? Ou é o anjo ou é o demônio que se comunica. A maioria não aceita. Então, são as duas diferenças. Seria a mediunidade, conforme o Espiritismo vê.
Por exemplo, se você falecer, né, você desencarnar na linguagem espírita, no espiritismo você pode sim encontrar um médium que se identifique e ter uma comunicação. Não basta um espírito querer, existem leis que regem o processo. Já nas igrejas outras, eles não admitem. Ou é o demônio que está usando você, ou é o Espírito Santo. Né? Então o espiritismo tem essa visão diferente. E a questão da reencarnação. Porém, nós não vimos isso como um grande entrave, não. Eu acho que é muito mais uma questão de interpretação, de leitura das coisas. Por exemplo, você pega a Bíblia, e aí daria 8 podcasts para a gente falar sobre isso. Isso não vai ser o primeiro, não. Te prepara. Então, você pega a Bíblia, você vai encontrar na concepção espírita todos os fenômenos espíritas. Como é que a Bíblia começa? E o Espírito de Deus andava sobre as águas. Você já tinha um Espírito andando sobre as águas e era o de Deus. Aí você encontra no Velho Testamento o rei Saul, cercado pelos filisteus, vai na pitonisa do Endor, que era o médium naquela época. Pitonisa, Piton, profeta, é outro nome de médium. Lázaro. Aí ele evoca o espírito Samuel. Ele pede para ela evocar o espírito Samuel, que ele era admirador de Samuel, do profeta Samuel. Samuel vem, tá lá na Bíblia. Passa um rela nele, que ele andava fazendo besteira, e vai por aí afora. Profeta Joel, tá lá na Bíblia. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Quando a pessoa vê um vulto, o que é que acontece? Tu tava aí o tempo todo dizendo que foi se arrepia. Naquela hora. Ou seja, está na Bíblia isso. Não tem, no Novo Testamento você encontra Jesus dizendo assim: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, aquele espírito retorna para a sua antiga hospedaria. E encontrando a casa do mesmo jeito, ou seja, desarrumada, aquele espírito ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. O que é que você tem aí? Que os espíritos atuam sobre as pessoas, que ele, quando é expulso, é retirado, ele vaga, mas dá uma olhadinha, se o cabo que ele obsidiava continua desarrumado do mesmo jeito, lei de sintonia, lei de afinidade, ele se instala novamente. E tem mais, mostra a vida de relação do desencarnado. Ele traz mais 7 espíritos com ele, ou seja, fez amizade do outro lado, mais 7 desarrumados e ele atrás para perturbar o caba. Tá lá, é uma tradução que a gente faz da Bíblia. Jesus aparece no Monte Tabor, transfigurado e materializado, Moisés e Elias, 2 profetas que tinham vivido séculos antes de Cristo. Não tem nada de estranho na Bíblia. A Bíblia é espírita por excelência. A Bíblia a Bíblia espírita é a mesma Bíblia de qualquer... É a mesma. A Bíblia, né? Nós respeitamos integralmente. Agora, veja só. Aí entra o fator de interpretação. Quando Jesus diz assim, Senhor, disseram que se tu és o Messias, antes do Messias vir, Elias deveria retornar. Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo que o Elias que havia de vir já veio, mas ninguém o reconheceu. E dele fizeram o que bem entendiam. Aí o texto bíblico continua dizendo assim: os apóstolos, sabendo que ele se referia a João Batista, ou seja, João Batista e Elias, para os espíritas, é o mesmo espírito em reencarnações diferentes. João Batista foi, em vidas anteriores, 400 anos atrás, Elias. Agora, olha que coisa interessante. Todo mundo já ouviu falar em pena de talião, lei de causa e efeito. Elias mandou cortar a cabeça dos seguidores de Baal. Agora, 400 anos depois, João Batista morreu como? Vocês se lembram? Salomé pediu a cabeça dele. Certo. E ele foi degolado. Degolado. Causa e efeito. O que ele fez sofrer lá atrás, mesmo sendo um profeta, ele se submeteu perante a grande lei universal. Lázaro foi ressuscitado? Não, na visão espírita. Que foi o quê? Na visão espírita, Lázaro, assim como existem inúmeros casos até os dias de hoje, sofria de uma catalepsia, uma letargia profunda, que dá toda a aparência de morte. Tem pessoas catalépticas ou letárgicas que inclusive começam a exalar mau cheiro. Tal estado profundo de letargia, começa a ficar roxeado. Então Lázaro estava 3 dias sepultos, porque achavam que ele estava morto. E até a irmã dele diz assim: mestre, ele já deve exalar mau cheiro. Claro, 3 dias sepulto. Né? Trancado numa caverna, que era numa caverna. E Jesus, veja que quando Jesus trazia a pessoa de volta, que aconteceu com Lázaro, e aconteceu com a filha de Jairo, né? Que a filha de Jairo também foi dada com morte, e Jesus teria ressuscitado. Mas veja que Jesus nunca falou que ela estava morta. O que é que ele dizia? No caso da filha de Jairo, o sono dela não é para a morte. Ela apenas dorme. Foi aí que ele estende a mão e diz: Talita cumi, menina, levanta. Lázaro
Ele também não disse que ele estava morto. Chegou lá, mandou tirar a pedra da caverna, estendeu a mão e disse: Lázaro, vem para fora. E veio. E veio. O que é que aconteceu? Quando ele estende a mão, Hugo, é um fenômeno que no espiritismo a gente chama de passe. Ou seja, todo mundo tem uma bioenergia. Agora imagine a energia do espírito mais puro que a Terra conheceu, que é Jesus. Nosso guia espiritual, o governador da Terra. Então imagina o poder desse homem. Ele estendeu a mão e disse: vem. E até quando ele estendia a mão, a vontade dele, a moral elevadíssima, ordenava ao espírito que estava fora do corpo: retorna. E o cara vai, retorna mesmo, não tem pra onde não. Agora, tem uma passagem, Zé de Arimateia. Agora, desculpa, só concluindo assim. Então, por que ele não estava morto? Porque ele estava ligado ainda pelo laço fluídico ao corpo físico. Se tivesse rompido, Jesus não violentaria as leis naturais. Com certeza. Porque Deus, para ser grandioso, ele não precisa romper com as suas próprias leis. Zé de Arimateia chega, Cristo crucificado, e com a ordem de Pilatos para que me entregue o corpo de Jesus. O corpo foi entregue para Maria, tem a Pietà, né, que chama-se a piedade. Coloca um corpo de Cristo no túmulo, na pedra. Sim. Cristo reencarnou em corpo e alma. Sim. Porque sumiu o corpo. Explica isso, pelo amor de Deus. Essa é uma das polêmicas. Tem umas pessoas chamadas docetistas, que são aqueles que creem que o corpo de Jesus era fluídico, não era igual ao nosso. Né? E por incrível que pareça, dentro do próprio meio espírita, tem um segmento que acredita sim que ele possa ter tido um corpo diferenciado do nosso. A maioria não, a maioria acha que ele tem um corpo semelhante, só que com a diferença. Sendo um espírito da qualidade dele, né, ele teria uma ação, um domínio sobre esse organismo, sobre as estruturas íntimas, que a gente nem imagina. Tanto é que ele diz lá na Bíblia: meu corpo eu tomo e retomo a hora que eu quero. Ou seja, ele tem uma ascendência sobre a matéria muito grande. Tanto é que ele multiplicou pães e peixes. Significa dizer que ele poderia densificar a energia e transformá-la em fato concreto. Então, Jesus, ele tinha um corpo diferenciado, embora eu particularmente, eu estou emitindo a minha opinião particular, eu creio que ele tinha um corpo, sim, semelhante ao nosso, só que numa qualidade diferenciada. E uma mente puríssima, um poder extraordinário, capaz de dominar essas forças de maneira... Se isso não fosse assim, ao meu ver, tudo que ele havia passado teria sido uma pantomima, teria sido um teatro. Sim. Não é? E, no entanto, ele sofreu, sangrou, estava o rosto entumecido dos socos que deram nele, tudo, enfim. Chicotada, estava todo lapeado, a coroa de espinho, o sangue corria, segundo os fatos históricos. Então, ele tinha um corpo semelhante, até para dar o exemplo mesmo. Se ele tivesse um privilégio de não sofrer nada daquilo, ele teria representado. E eu não creio que ele representou. Eu te mandei hoje, não sei se tu viu, que um homem perguntou ao sábio: onde mora Deus? Deus escutei. Mora aonde deixam entrar. Deixa ele entrar, eu vi. É isso mesmo? Olha, isso é, vamos dizer assim, é uma frase de efeito para fazer refletir. Se a gente for na base mesmo de como a gente vê Deus, Deus está em toda parte, no sentido de que nós nos movemos dentro da sua irradiação mental. Deixa eu te explicar uma coisa. É aquela passagem, só no Espiritismo que eu vim entender isso, viu, Hugo? Aquela passagem que Paulo de Tarso dizia assim: estamos mergulhados em Deus. Aí eu ficava: como é que a gente está mergulhado em Deus? É no aquário? Não é? Como é esse negócio? Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu vi o seguinte: que tudo que existe, fora o Espírito que nós somos, e Deus, claro, vem de uma matéria elementar principal, chamado fluido cósmico universal. E o que seria esse fluido cósmico universal? De onde viria ele? Seria irradiação da mente divina, onde Deus cria tudo. Ou seja, os mundos, as flores, tudo, insetos, nosso corpo físico, é uma variação dessa matéria elementar primitiva. Aí eu comecei a entender, então se tudo que existe é esse fluido cósmico universal, estamos de fato mergulhados em Deus. Porque o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, escreveu a respeito desse fluido assim: é o hálito divino, é a mente de Deus permanentemente criando. Então a gente está mergulhado nele, é por isso que Deus é onisciente. O que você precisa, ele já sabe. A gente se movimenta nele, ou seja, nas suas vibrações mentais. Ó, fé não se discute. Se discute? Não, né?
Não, eu não discuto fé. Tem necessidade Não tem. disso. Mas eu queria saber da tua opinião. Todo ano em Belém do Pará nós temos a procissão do Círio de Círio. Nazaré. Aham. Aqui nós temos a Nossa Senhora da Conceição. E eu vejo pessoas pagando promessas, Frederico, principalmente lá no Pará, pessoas que fazem o percurso da Virgem Maria de joelhos, sabe, o joelho sangrando. E eu fico, aquilo me dá não sei qual é a sensação que eu tenho. Vale a pena esse sacrifício, Frederico Menezes? Nós temos um imenso respeito a todas as formas de manifestação da fé. No entanto, se formos pelo âmbito da filosofia espírita, a fé, a melhor forma de você demonstrá-la é na sua transformação num ser humano melhor. Temos a ideia de que Deus não deseja que a pessoa se silicie, se macere, se torture para demonstrar que o ama. A melhor forma de você demonstrar esse amor é ajudando o próximo. Para Deus é muito mais importante, por exemplo, um ateu que ajude o seu próximo do que um religioso hipócrita. Então, na concepção espírita, não há necessidade de você... Deus não quer que a gente se destrua, se machuque para dizer, Senhor, olha, eu estou cumprindo o que eu... Não. Ele deseja o que foi que o Cristo trouxe para a gente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria que ele fizesse. Agora, nós respeitamos. Né? Não podemos desrespeitar, não podemos diminuir, porque tem pessoas que realmente trazem aquilo como uma convicção imensa. Mas eu creio que à medida que a nossa humanidade evolui, Hugo, nós vamos aprender a desmaterializar a religião. Nós vamos aprender a cuidar da religiosidade, do contato com Deus em espírito, ou seja, em vibração, em pensamento, não em coisas materiais. E não numa concepção de comercialização com a fé, vou explicar isso aí para não ficar mal entendido. Por exemplo, Senhor, se eu deixar de beber, eu vou subir o morro de Casa Amarela de joelhos. Ora, não é? É difícil conceber que Deus seja preocupado com algo desse. Não, deixe beber porque vai ser bom para você. Deixe o alcoolismo, a droga, porque você vai ter mais saúde. Isso. Um exemplo. E você não precisa. Quer demonstrar isso, alegria porque você deixou? Vai, ajuda pessoas que estão precisando. Frederico, eu tenho na minha cabeça, sempre tive assim, lógico que não é, mas eu sempre tive essa coisa que o espiritismo, o espírita é uma coisa brasileira, cara. Eu sempre tive isso. Eu não sei. O mundo inteiro. Vê só, deixa eu explicar uma coisa. Eu sempre pensei, nossa, o espírita, porque nós temos. Bicho, eu pensava até há pouco, juro pra você. A única cara, religião com características brasileiras é a Umbanda, né? A Umbanda nasceu no eu Brasil, pensava, no Rio de Janeiro. Mas eu pensava também. Não, o espiritismo, na verdade, ele surgiu o começo dos fenômenos espíritas foi nos Estados Unidos da América do Norte. Ué. Em 1848, na cidade de Hydesville, pertinho de Nova York, quando começaram os fenômenos de pancada nas paredes, uma família sofrendo uma assombração, família família Fox. Depois, o mesmo fenômeno se espalhou pela Europa, e foi na Europa, precisamente na França, que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, né, lançou o Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857. Aí disse que o berço, enquanto doutrina organizada do Espiritismo, seria na França. Se bem que Espiritismo são leis da natureza. Espiritismo sempre existiu, não com esse nome, que esse nome foi criado por Allan Kardec, Espiritismo. Mas os fenômenos espíritas, como eu citei aqui na Bíblia, como tem no Zen de Avesta, no livro tibetano dos mortos, na Babilônia antiga, na Pérsia milenar, na Grécia, quando Sócrates dizia, eu escuto a voz do meu daimon. Tem daimon bons e daimon ruins, né? Platão ensinando reencarnação, assim como Sócrates. Você vai encontrar o espiritismo lá na civilização egípcia, nas pirâmides de Kefren, Kelps, Miquerino, tá lá Maias também. Hieróglifos com desenhos de verdadeiras reuniões mediúnicas. Ou seja, os fenômenos espíritas são fenômenos da natureza. Agora, doutrina espírita, ou seja, os ensinamentos organizados, foi a partir de Allan Kardec na França. Eu vi o filme. E o Brasil, agora o Brasil absorveu a Europa. Por que a Europa cresceu muito o espiritismo na Europa, mas veio a Segunda Grande Guerra Mundial? Primeira e a Segunda Grande Guerra.
que destruiu as religiões. Tanto é que as igrejas católicas são verdadeiros museus lá. Quase sem frequência nenhuma. Ou As seja, católicas. as católicas, as evangélicas ainda tiveram um impulso, mas mesmo assim não tem o mesmo impacto que tem aqui, na região latina. Mas por quê? Porque a Europa sofreu, todas as grandes guerras foram na Europa. Então caiu num descrédito muito grande a questão da religiosidade. Só para a gente entender, como é a hierarquia espírita? Por exemplo, na igreja tem um diácono, aí, né, o presbítero, aí chega o bispo, o arcebispo. Como é a hierarquia? Por exemplo, Frederico, qual é, na pirâmide você está onde? Na pirâmide moral, lá embaixo. Não, pelo amor Agora, de Deus. veja só, não tem hierarquia no meio espírita, não existe hierarquia de nenhum padrão. Não existe o sacerdote, não existe, não. Existem pessoas, por exemplo, que se dedicam a estudar, aí uns se tornam palestrantes, oradores, são aqueles que aparecem mais na linha de frente. Né? Tem os médiuns que são muito dedicados, às vezes pode ser orador, pode ser médium juntos, sem problema nenhum. Sei. Tem aqueles que administram instituições, são os responsáveis pela administração da instituição social, trabalho social, tem tudo, não tem uma hierarquia, não existe papa, não existe o pastor, não existe. Todo ser humano, tudo que existe no meio espírita é aquilo que você vai construindo de dentro para fora, tá certo? É de dentro para fora. E a ascendência, importante, é de natureza moral, como é a ascendência no mundo espiritual. José Paiva Neto é espírita? Olha, ele tinha muita admiração pelo espiritismo, mas ele criou um segmento, um movimento que não é religioso. Era a Legião da Boa Vontade. Né? Que muitos espíritas davam apoio. Muitos espíritas apoiaram. Por muitos anos. É um trabalho belíssimo, né? Ajudou milhares de famílias. Eu creio que ainda existe um templo maravilhoso lá em Brasília, né? Muito suntuoso, até grande. Mas é um trabalho social, né? Considero um trabalho social de uma filosofia espiritualista, cujo grande número foi apoiado pelo espiritismo, pelos espíritas. Olha, tem nos sinais também, nós temos aos sábados e domingos pessoas com uma... Campanha do quilo. Uma sacolinha. Sacolinha. Eu sempre contribuo, sabe? Eu acho tão legal aquilo, que ele não chega aqui, ajude. Não, ele primeiro te dá a mensagem, ele não pede nada, ele só deixa o saquinho lá. Eu acho aquilo um negócio tão legal, cara. São dois movimentos dentro da campanha do quilo. Um que vai para os sinais, né? Pedir essa colaboração para quem deseja dar, geralmente é voltado para abrigo de idosos, creches, trabalhos sociais. E a outra campanha do quilo é aquela que vai nas comunidades pedindo, aí vem alimento, um doa um pacote de café, tudo, e depois no final vê as famílias que necessitam e distribui. E dízimo? E geralmente são juízes, médicos, arquitetos que participam, sabia? E dízimo? Nós não temos o dízimo. Agora, mas não é bíblico? Não, mas não tem problema nenhum. Não. Né? Quem quiser adotar, adote. Adote. No espírito, como é que a gente se mantém lá? Nos trabalhos que tem que se manter. Em toda igreja a gente existe. Por exemplo, tem um templo que tem água, luz, tem tudo. Então, e a CELP não perdoa. Não perdoa. Nem tem religião. Nem compensa. Então, veja só, o que é que acontece? Geralmente, nós criamos na instituição, no centro espírita, nós temos um quadro de sócios, que geralmente são os próprios trabalhadores. Ou quem começa a frequentar para assistir reuniões, que queira se associar, geralmente procura, olha, como é que eu faço para ajudar a casa aqui e tal. Aí torna-se sócio da instituição. Agora temos a livraria espírita, que são os nossos livros, né? Que a gente publica. Como a gente tem um trabalho social geralmente grande, os espíritas gostam muito da atividade social, e nós temos lá no Cabo também. Os meus livros que eu publico são também voltados, a gente devota todinho para as obras sociais nossas, dos trabalhos lá. Fica onde? Fica no bairro Cidade Garapu. É a Sociedade Espírita Casa do Caminho. Casa do Caminho. Eu vou botar no Waze. Vai chegar lá, vamos chegar lá sim. Quais dias? Nós temos trabalhos, a reunião pública é no domingo pela manhã e quarta-feira à noite. Eu estou lá toda segunda e quarta. Segunda é um trabalho privativo. Na quarta-feira a gente faz o atendimento ao público, atendimento fraterno, consulta espiritual, atendimento espiritual. E temos a reunião pública nesse dia com a aplicação de passes quando terminam os trabalhos. Cartas, pessoal.
Tem Psicografia. médios, eu sei. Você faz? Não. Tem médiums que traz um compromisso, a tarefa deles, chamadas cartas consoladoras, como Chico Xavier, Isso. né, como outros médios também se dedicaram. Mas a maioria dos médios, mesmo sendo psicógrafos, não tem esse gênero de trabalho. Porque é uma coisa, vamos dizer assim, seria uma especialização. Vamos ver que você é médico, você além de ser médico, você se especializou em mãos, um exemplo. Só para facilitar o entendimento. Então, eu sou psicógrafo, mas o trabalho de cartas consoladoras é preciso ter uma característica da sensibilidade mediúnica que permita ao médium entrar em contato, em relação simpática com diversos espíritos numa só noite. É isso que às vezes as pessoas não entendem, os leigos, que acham que basta ser médium que vai ter uma comunicação. Existem leis que regem, leis dos fluidos. Às vezes, dois bons espíritos, o médium é uma boa pessoa, o espírito é bom, mas não há identificação fluídica, ele não consegue atuar sobre o médium. Às vezes o ambiente também cria dificuldades. Sei. Nem sempre está num ambiente propício. Você vê Chico Xavier, que foi a maior antena mediúnica do último século. Chico Xavier eram 300 pessoas na reunião, em busca de uma carta. Ele recebia às vezes 5, 6 cartas. Só. Ou no máximo estourando 8. No dia que ele estava mais legal, tudo isso, 8 comunicações para 300 pessoas. Né? E estamos falando de Chico Xavier. Chico Xavier. Que na pirâmide era o topo. Visto por bota esse ele aspecto. na pirâmide. Bota ele no topo. Eu volto. Família Gaspareto. Gaspareto é uma família de médiums, muitos médiums, né? Tem o Luiz Antônio Gaspareto, que já desencarnou. Ele tinha pintura mediúnica, psicopictografia. Pintava com os pés, pintava Eu lembro. Era fantástico. A mediunidade dele, quando apareceu, foi fenomenal. Tinha Olívia, a mãe? Não, a mãe era... A mãe é Zíbia Gaspareto, Zíbia. que ainda está... psicografa muitos romances, né? A Zíbia Gaspareto. E tem o irmão dele, Irineu Gaspareto, que recebia compositores. Compositor, recebeu Ataúfo Alves, Cazuza. Ele recebeu Cazuza no Jô Soares. Aquele Cartola, Noel Rosa. Cara. O Irineu tinha uma facilidade muito grande. São peculiaridades da mediunidade, né? São particularidades. Frederico, eu vou perguntar, por mais que tu não queira. Nesse ambiente aqui, tu percebe alguma coisa? Eu tenho muita facilidade, Hugo, assim, de perceber os ambientes. Eu aprendi uma coisa com os espíritos amigos, fazem 41 anos que eu estou na atividade espírita. Estou com 61 de idade e 41 de atividade. E eu, no começo, não entendia por imaturidade e tal. Eu, às vezes, chegava até mesmo em centros espíritas para fazer palestra. Em vários estados do Brasil, eu viajo muito fazendo palestra. E, às vezes, eu sentia algumas dificuldades, sentia as coisas estranhas, né? A sensibilidade e tal. E os amigos espirituais que cuidam, assim, do nosso trabalho, eles diziam, olha, qualquer ambiente que você chega, dê um tempinho, faça que está olhando alguma coisa para sentir o ambiente, a fim de que você entenda o ambiente que você está. Às vezes o ambiente não é ruim, não é que tenha coisa ruim ali. Pesado. Mas são fluidos diferenciados que você vai ter que se adequar, que você vai precisar. Todos nós somos um campo de energia. Nós temos aqui 4 pessoas, né? Formando um campo de energia. Cada pessoa é um campo de energia, tem uma aura, que é o campo fluídico de energia que cada um emite. Agora se imagina um ambiente mais amplo, com 200 pessoas, cada um com seus conflitos, seus problemas, seus dramas, sua forma de pensar, suas inseguranças, seus medos, seus temores, seus receios, sua alegria, sua depressão, sua síndrome do pânico, coxo, estropiado, dementado, paralisado, atormentado. Você imagina, né? Chega um desses aí com sensibilidade mediúnica, num ambiente desse, captando toda essa série de conflitos. Tem pessoas que passam mal. Tem gente que não sabe por que começa a ter ânsia de vômito. É devido à ambiência fluídica, à energia do lugar. E essa pessoa não sabe nem o que é, não sabe se proteger, né? Está submetida a um oceano de forças desencontradas. Imagina um cara desse no galo da madrugada. Nossa! Ali na Dantas Barreto. No foco. Antes, a gente não poderia deixar de falar, para a gente encerrar nesse nosso bate-papo, a humanidade está pagando alguma coisa com a chegada desse vírus Covid? Nós estamos pagando alguma coisa? A humanidade está aprendendo muita coisa.
essa história do pagar, veja só, no Espiritismo a gente sabe que tem a dor, expiação, que é esse o pagar que falam, ou seja, débitos de vidas passadas. Mas nem toda dor, nem todo sofrimento é débito de vida passada. É também necessidade de aprendizado, de experiência. Então, a gente tem muito cuidado de estar definindo. Às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, mutilado numa rua ou num ambiente, e diz, rapaz, esse cara fez muita miséria no passado. Às vezes um anjo pode vestir-se num corpo deformado para dar lições de vida. Boa. Então a gente não pode estar julgando, rotulando, a gente adora rotular. Nessa época de lacração, né, de cancelamento, De mimimi. de mimimi, tudo as pessoas rotulam, em todos os sentidos. Né? Isso mostrando a nossa pobreza e a deseducação espiritual nossa. Então a gente tem um olhar muito limitado. Então o que está sendo vivido na pandemia, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre isso, as calamidades, né? Chamadas calamidades, onde milhares ou milhões perdem a vida física. E o que são as calamidades? Entre outras coisas, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Kardec que, entre outras coisas, a calamidade serve para realizar em poucos anos o que demoraria séculos. Tanto no que diz respeito ao avanço da ciência, veja só que em pouco tempo se faz uma vacina hoje. 1 ano e meio. Pois é. E para você ver, nós temos a AIDS, em que o primeiro caso foi em 81. E ainda não tem cura. Que coisa. Tem sim, houve avanços para você levar o cara à ideia de que pode viver até que são os 80 anos sem problema nenhum, quer dizer, tomando os medicamentos. Vacina, vacina. Né? E além disso, aí vem os fatores pessoais do espírito. Né? Então, o gênero de morte também faz você se purificar, resgatar coisas do passado. A maneira como se desencarna. Você lembra do tsunami lá na ilha de Sumatra, na Indonésia? Mais de 265 mil pessoas morreram no tsunami. É muita gente. 265 mil pessoas, não é pouco não. Em um dia. Foi num dia, naquele momento. As ondas gigantes foi para tudo que era lado, pegando várias ilhas, vários lugares. Mas aquilo ali está dentro de um processo. Existem as calamidades naturais. Eu sei que já está no horário, me permita só puxar um pouquinho. As calamidades naturais, que são essas pandêmicas, vamos dizer assim, que o vírus tenha vindo da natureza mesmo, se é que veio, né? Aí outra história, não vou entrar nesse detalhe. Outro podcast. É outro podcast, né? Se foi de laboratório, se foi da natureza. E existem as calamidades provocadas pelo ser humano, por exemplo, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, mais de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra Mundial. Houve realmente um resgate coletivo. E o quanto progrediu a humanidade a partir da Segunda Grande Guerra Mundial? Fomos à Lua graças aos mísseis e às bombas desenvolvidas na Segunda Grande Guerra Mundial. Desenvolvemos medicamentos, sobretudo antibióticos e assistência imediata emergencial, devido à necessidade de tratar aquelas pessoas que estavam no campo de batalha afetadas. Surgiu a Organização das Nações Unidas a partir daí. As leis foram trabalhadas para serem mais humanizadas, os direitos humanos, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Olha quanta coisa adveio para o progresso da humanidade de uma coisa selvagem e bárbara como é uma guerra. Uma guerra. Né? Então, calamidade serve, ao final, termina servindo ao grande projeto de Deus para a evolução dos seres. Mas logo no começo, em março do ano passado, quando começou a pandemia, esse é um sentimento que eu tenho, né? Sim. Eu senti, assim, nas redes sociais, todo mundo orando e cantando, louvando, né? Aí eu digo, puxa, o mundo vai mudar. Bastou chegar a vacina, que começou a... Meu querido... Começou já todo mundo lá em mais de espírito. Antes da vacina, a turma já estava em movimento na rua contra os lockdown. Antes de vacina, não queriam mais, não aguentava mais. Você já não sente a mesma coisa, a mesma energia que quando começou a pandemia, que todo mundo... Eu lembro, Jesus... E todo mundo ia pra porta, cantava das janelas. Sim. Acabou, pô. Eu participei de uma live que um amigo disse assim, companheiro espírita disse, e agora no novo normal, isso foi em abril do ano passado. Eu disse, olha, desculpa, eu não concordo, não acho que vai haver um novo normal. E eu acho que está provado que não tem novo normal. A diferença é que a gente continua com as máscaras e usando muito álcool em gel. Não é? Daqui a algum tempo, nem as máscaras, nem o álcool gel. Vamos voltar ao ritmo normal. Como já nosso amigo aqui citou que a Olinda estava abarrotada de turistas. De turista. Né, lá no Alto da Sé.
Ou seja, o fluxo da vida. Agora, eu creio, aí sim, isso de fato eu creio que algumas pessoas Se tocaram. estão buscando valores mais espiritualizados. Eu acho que houve um aprendizado, sim, mesmo que fique no inconsciente coletivo. Mas a gente está caminhando, está progredindo. Eu aprendi que dá para se viver com pouco. Foi a única coisa que eu aprendi. Ótimo. Única coisa que eu aprendi. Uhum. Tinha bons carros, sabe? Hoje nada disso me interessa. Aí vem um ser invisível, um vírus, Acaba e mexe com tudo. E mexe com tudo. Hoje eu sei que eu posso viver com pouco e vivo feliz, né? Vivo feliz. Não tem... Lógico que a Serasa de vez em quando liga, o SPC, mas tudo bem, a gente vai levando. Amigo, então, todas as quartas, lá na... Cidade de Garapu, Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho, tá lá o Frederico Menezes. Casa do Caminho. Casa do Caminho. Sem ser essa quarta agora... Não, dia 20, peraí. 28, né? É dia 28. Se você dá Vou me aprofundar um pouco mais. E Tá vou certo. lá assistir tua palestra. Isso é uma promessa que eu estou fazendo aqui. Muito é bem. aqui assim, né? Valeu. Obrigado. Não, vai com Deus não, né? Porque Tanto se faz. tu for, ele me deixa. Então, Esteja sempre sintonizado com ele. esteja sempre sintonizado com ele. Obrigado. Obrigado, Hugo. Valeu. Foi um prazer enorme estar com Valeu. você.